Acredito que um dia de muita maravilha de Deus em cada um. E quando o primeiro convite foi da nossa missionária minha, a qual tem um carinho muito grande, e quando ela me convidou, eu falei para ela: não, para mim não dá, não, eu estou meio. Não quero não. E aquilo ali, sabe, aquilo foi corroendo durante uns 15 dias, parece, e aquilo foi, sabe, me policiando. Aí chegou numa semana e o pastor falou assim: Rogério, prega na quinta. Eu falei: pastor, eu não posso, porque eu falei para a nossa missionária lá que eu não ia pregar no culto da família, e se eu pregar na quinta-feira, vai ficar sem graça para mim, eu não quero também. Pronto, vem dizer. Aí quando eu estava indo embora, na quinta-feira, nosso prefeito Carlinhos segurou ali. Eu falei: Carlinhos, domingo, vamos. Ele falou: você é congregador. Eu falei: meu Deus do céu, não tem jeito de eu correr, mas não tá bom. Aleluia! Melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que a gente passar pelos momentos que não deve passar. E aqui estou para falar de Jesus com vocês. Espero que eu creio que eu não sei da maneira que vocês chegaram aqui essa noite, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui diferente. Aleluia! Sabe, vão sair daqui transformados. Porque a palavra só transforma, ela cura, ela salva, ela nos dá ânimo, ela nos faz, sabe, lembrar as coisas boas. E eu pedi muito ao Senhor, falei: Senhor, sabe, tem pessoa que tem facilidade de falar que Deus falou, que Deus mandou, que Deus faz isso, que Deus tem essa dificuldade. Eu sou igual Samuel, sabe, se alguém fala para mim, Deus está falando. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu comecei a orar, eu olhava assim, do nada, eu olhava sobre a palavra. E a palavra veio de Jeremias aqui. Jeremias, vamos falar hoje sobre algumas coisas sobre posicionamento e reconstruir. Amém? Vou ler aqui em NVI, tá bom? Samuel, capítulo 1, vou ler o versículo 2 e 3 e o 4. Anani, um dos meus irmãos, veio estudar com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos Deus que restauram e sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, então estão lá, na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém já foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, senti e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus do céu. Amém? Pode sentar, meus amados irmãos. Aleluia. Vamos cantar um pedacinho do hino para nós começar com tudo. Oh, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Deus provém Espírito.
Sabe, quando eu comecei nesse texto, que mais das vezes, desse capítulo, só falando de muro, só falando de reconstrução. Eu falei, Senhor, então tá bom, então se é para nós reconstruir, vamos reconstruir junto. Sabe, eu comecei a ver a vida de Neemias. Rapaz, que cara sensacional, que cara maravilhoso. O homem foi levado cativo de criança, não sei se ele foi nascido em cativeiro, ele não fala exatamente. Mas creio que ele não participou daquela condições quando o pessoal foi levado cativo. E quando ele está sentado no lugar dele, imagino, sabe, eu comecei a imaginar como devia ser Neemias. Neemias devia ser um cara bem alinhado, todo limpinho, unha pronta, cara bem vestido, porque ele sempre estava do lado do rei. Ele era um cara que devia ganhar periculosidade, sabe? Ele passava por perigo o tempo todo, ele tinha que beber o vinho do rei, ele tinha que comer. Então era um cara de morninho, um cara bem vistoso, um cara bem. E esse cara ele se preocupava com as pessoas, ele se preocupava com o povo dele. E quando ele ficou sabendo que o povo dele passava por dificuldade, passando por grande humilhação, por coisas totalmente complicadas. E Neemias começou quando ele soube, a primeira coisa que ele fez foi orar e disse: olha, irmão, às vezes quando nós estamos passando muito difícil, a primeira coisa que a gente faz é ligar para alguém. Gente, aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso aqui agora aqui em casa. Não, é para você ajoelhar e falar com o Senhor. Ele está olhando, Ele que provê. Sabe, não é as pessoas, é Deus que provê, é Ele que resolve as coisas, é Ele que faz. Se Ele não fazer, ninguém é capaz de fazer, só Deus faz. E Jeremias Jeremias nos ensina, ele começa a orar e jejuar. E quando ele chega aqui ao rei, o rei olha para o semblante de Neemias, fala: rapaz, isso está com você, não é doença não, rapaz, a tristeza sua do coração. Olha, Deus conhece nossos sentimentos, Deus nos conhece, irmão. Assim como aquele rei conheceu Neemias, que Neemias estava passando, aquele choro não era por doença, mas era por sofrimento do coração. Sabe, o Senhor conhece nossos corações. Eu já vi falar, se a gente não se importar com as pessoas que estão lá fora sofrendo, alguma coisa está errada já conosco. Porque Neemias estava com o seu coração levantado em Deus, ele não rejeita o coração levantado. Meu Deus! Sabe, quando você chora, você olha com o seu coração levantado, Deus vai esticar cada lágrima. E quando o rei olha para Neemias, olha, você não está bem. O que você quer que eu faça? Imediatamente ele tem que orar ao Senhor dos céus para ver o que ele vai falar comigo. Qual é a direção que ele vai me dar? Sabe, irmão? Porque a gente quer tomar direção sem pedir permissão do Senhor, sem falar com Jesus Cristo, sem sequer a gente pedir permissão. Já muita gente já sabe, se dando mal porque faz coisas sem pedir permissão do Senhor. E depois a gente começa a fazer algo sem pedir permissão do Senhor, nós passamos por um vento terrível. Mas ele me ensina que a primeira coisa, de qualquer petição, não pedir primeiro ao Senhor. E Neemias ele vai pedir permissão do Senhor, o Senhor da estratégia certinho para Neemias. Então Neemias volta ao rei e passa tudo para o rei o que ele precisava. Então o rei dá carta, Neemias vai ao destino dele, profético. Irmão, nós temos um destino profético para cumprir. Nós estamos aqui para reconstruir, para construir, para reconstruir a vida de pessoas. Nós estamos aqui para levantar a vida de pessoas através de estudar, a presença do Espírito Santo. Ele vai nos educar, nos ensinar. E Neemias, quando ele sai em direção para a sua caravana, para o seu soldado, que ele enviou soldados de guerra, ele enviou pessoas estratégicas, ele enviou vários tipos. E quando ele chega naquele lugar, ele encontra aquelas pessoas totalmente desmotivadas. Meu Deus! Pessoas totalmente destruídas, pessoas totalmente sem noção do que vai fazer. Aquele lugar está do seu lado. E às vezes acontece coisa com nossa família, a gente fala: mas por que não se levanta, por que não vai atrás? É porque essas pessoas estão desanimadas, precisam que alguém chegue lá, alguém fala: vamos. Às vezes tem gente da nossa família precisando de uma palavra, precisando de algo, e a gente fala: se quiser, vai. Isso não é comigo, mas tem que fazer com Neemias. Neemias se preocupou com aquele povo. Neemias, com seu coração abatido, ele se preocupou com aquele povo que está passando por aquele momento difícil. E assim somos nós. Nossos corações temos que estar, irmão, sedento para ajudar, para reformar, para reconstruir. E reconstruir vida não é fácil. E reconstruir também muralha não é fácil. Eu entendo uma coisa de construção, é tão difícil como você não imagina. Imagine só, Neemias chega lá e encontra esse pessoal, do sacerdote. Por que você não orou, sacerdote? Neemias podia falar: por que você não orou no jejum que eu fiz? Olha, eu tive uma resposta de Deus, eu lá orando, jejuando. Mas Neemias não chegou procurando ninguém.
mulher, porque Deus não é assim. Deus é amor, sabe? Ele sabe chegar na gente. Então, quando Neemias chegou naquele povo já estava derrubado, aquele povo já estava triste. Neemias chegou com a palavra pesada, certamente aquele povo ia acabar mais. Mas Neemias chegou com a palavra de ânimo para aquele povo. Ele chegou para aquele povo, ele falou assim mesmo: ei, gente, levanta, vocês estão vendo uma situação, está terrível. Ele se incluiu no meio, olha a nossa situação, está terrível. Há uma situação de humilhação. Eu orei ao Senhor, e o Senhor deu uma estratégia. E aí ele começou a contar com o povo a estratégia que Deus deu a ele. Então aquele povo imediatamente aquele povo falou: então sim, então vamos reconstruir Deus junto. E ele começou a falar então essa estratégia. Essa primeira coisa que ele começou a reconstruir, meu irmão, meus irmãos, foi o portal, o portão, a porta de frente. Mas antes ele construir a porta da frente, foi para o sacerdote. Começa a ungir cada porta, cada lugar onde ele vai construir a primeira porta, porque a porta dá acesso. Irmão, nós temos que fechar alguns acessos, sabe? Algumas companhias. Nós temos que fechar acesso. A primeira coisa que ele falou: porta significa acesso. Não é qualquer pessoa que você tem que deixar entrar na sua família, na sua vida, no seu interior, não é qualquer pessoa. Porque certamente aquelas pessoas estão cansadas de ouvir palavras de derrota, de desânimo, por isso que aquela pessoa estava naquela situação de derrota. Mas Neemias levou a palavra de levante, não ouviu falar posicionamento, posicionamento não leva em lugares grandes. Posicionamento não dá futuro, não dá direção. Aleluia! Sabe, 1 Samuel, capítulo 22 de diante, vai falar que Davi chegou num certo lugar. Chegando naquele certo lugar, ele montou cerca de 400 homens. Aqueles homens eram os homens envergonhados, eram os homens que não tinham valor algum, eram os homens, sabe, desolados, eram os homens que não tinham mais pensamento nenhum positivo. Mas quando ele olhou para Davi, eles se posicionaram. Nós temos que se posicionar. Aleluia! Eles se posicionaram, a posição deles era de homens fracos, a posição deles era de homens medrosos, homens devedores, a posição deles era de homens totalmente incapíveis, homens infalíveis, homens falhos. Mas quando eles se posicionaram de frente a Davi, eles viraram valentes de Davi, viraram guerreiros. Quando você se posiciona, eu não sei qual é a posição que você está nesse momento, mas se você se posicionar, você vai ser também um valente. Sabe? Você vai ser um valente de Deus, você vai ser um valente da casa do Senhor, porque você vai se posicionar. A partir de hoje eu creio, você vai ser pessoas que vai à frente, você vai ser pessoa que vai recuar, sua família vai ser vitoriosa através de você. Sabe, nós podemos recuar, muitas vezes tivemos um dos nossos queridos, ficando para trás, e nós já não conseguimos mais força, mas Deus falou: não, eu te ajudo, eu busco essa força. Então vamos reconstruir nossa casa. E quando eu dava aula do jovem ensino, uma vez teve um pedido da revista, eu fiz uma segunda pergunta. Uma segunda pergunta que isso leva no meu coração até hoje. Eu falei: vocês, antes de dormir, da família, eu vou falar. Vocês oram com a família antes de dormir, antes de jantar? Vocês têm esse costume de família, de se reunir, pelo menos na janta ali, fazer comemorações, jantar junto? Sabe, eu fiz essa pergunta, não foi muito legal. Mas eu acredito que a partir de hoje, vocês vão jantar com sua família, vocês vão botar seus filhos para orar com vocês. Vocês vão começar a reconstruir aquilo que perdeu lá atrás. Sabe, vão botar na sua família para começar a orar. Você vai orar hoje, você vai orar amanhã, você vai trazer uma palavra hoje. Eu não quero que o sonho é hoje, rapidinho, vamos cá. Nós temos que levar isso para a nossa família, nós temos que reconstruir nossa família dessa forma. Sabe, é dessa forma começar a botar nossa família no altar. Para que sejam homens fortes, crianças fortes, porque as crianças que ouvem a palavra do Senhor, a criança que aprendeu no nosso lar, vamos passar, sabe como fosse alimentar, vamos orar aqui, todo mundo junto aqui no almoço, não estava na janta, porque temos que ser assim, trazer nossa família para o nosso convívio. E vamos para a palavra. E Neemias começou a falar para aqueles homens: vamos, e eles falaram: vamos construir juntos, sacerdotes, cada um fazendo sua parte, mas vamos construir. Soldados, mas só que me chamou a atenção que quando chegou num certo ponto, chegou na metade do muro, antes de chegar à metade do muro, Sanbalate e Tobia, eles apenas falaram assim: olha, vocês estão afligindo o rei, vocês estão fazendo coisa que o rei está proibindo. Neemias fala: não, nós vamos com a carta aqui, além de mais, isso
aqui não pertence a você. Isso aqui pertence ao povo de Judá, o povo de Israel, não pertence a vocês, fica tranquilo aí. E eles não se importaram com aquilo, porque enquanto o muro estava desse tamanho assim, eles eram só de boa. Mas quando o muro passou desse tamanho, eles falaram: agora vamos matar. Agora não vamos se misturar no meio deles, sabe? Agora não vamos dar um jeito de se misturar no meio deles, lá no meio deles vamos causar uma confusão. E lá dentro, no meio da confusão, nós vamos matar todos eles, vamos destruir tudo aquilo que eles estão começando a fazer. Satanás é dessa forma. Uma coisa que eu aprendi nesse estudo muito bom, eu fiquei apaixonado por esse estudo agora. Porque na igreja, no culto, tem 3 forças. O cara está com a força maior, o Senhor. Mas tem que tomar cuidado com o inimigo, com o maligno, com a voz dele. A voz dele é de te roubar, de pode deixar você caído. Sabe, vocês acham que o inimigo vai entrar aqui, se envolver? Não, ele vai usar pessoas. Ele usa as pessoas para falar a palavra para te deixar para baixo. Ele vai trazer palavra para te deixar sair daqui, sabe, de cabisbaixo, deixar você saindo daqui para quem nunca mais volta. Mas hoje eu vou trazer uma palavra para você que você sempre vai voltar e vai trazer mais uma partida. Aleluia! E quando aquele homem começou a olhar, falou: agora não, agora se passou da metade, vamos matar, vamos com um jeito de entrar lá dentro e matar com o sonho deles, matar com a disposição que eles começaram, aquilo tudo que eles começou, nós vamos acabar. Mas teve um que falou: não se preocupa não, porque se uma raposa subir ali, meu Deus, se uma raposa subir ali, aquilo que eles estão fazendo ali não é de nada, não vai dar em nada, ele vai chegar no lugar nenhum, ele não sabe fazer, ele não tem ideia do que estão fazendo, mesmo porque aquelas pedras estão queimadas, mesmo porque o entulho é muita coisa para tirar. Mas eu vou falar, a situação é difícil, mas se nós se unirmos, essa igreja vai estar cheia de pessoas. aleluia! Mas é de pessoas boas, não, eu sinto muito dizer, de pessoas boas não são problemáticas. E nós temos que aprender a cuidar. Nós estamos aqui escutando essa palavra para poder cuidar de pessoas. Aleluia! Sabe, nós estamos aqui para reconstruir a vida de pessoas que chegam aqui destruídas, pessoas que chegam aqui sem ânimo. E nós trazemos palavra de reconstruir, não palavra de afronta, não palavra de desânimo, assim palavra de levante. Porque é isso que a igreja do Senhor está precisando, palavra de levante. Sabe, por esse altar eu ouvi uma palavra e eu peguei essa palavra para mim. Hoje eu tenho 3, 4 testemunhos para contar, porque eu ouvi e eu acreditei naquilo. Sabe, você também estava naquela porta ali, todo desanimado. E quando um moço estava aqui na quinta-feira, olhou para mim, você levanta a tua mão, olha para mim, cara. Eu olhei para a cara dele, meu Deus do céu, ela veio, mas eu profecia. Meu Deus, eu já fico mais assustado. E ele falou: olha, veja papel branco na tua mão, meu irmão. Veja papel branco na tua mão. Eu falei: poxa, eu preciso. E a coisa, ele falou: a coisa boa, então agora eu quero por isso. 3 meses depois, nós íamos no terreno, compramos um terreno lá de frente à praia. Não tinha capacidade para isso, não. Deus deu condições. Porque eu acreditei na palavra do Senhor. Irmão, nós temos que acreditar na bênção. Porque muita gente acredita em problema, sabe? Muita gente acredita em palavra que derruba a gente. Às vezes o profeta chega aqui e traz uma palavra de te derrubar, de afrontar você pega aqui no coração, aquela amargura e leva para casa aquela amargura e começa a distribuir entre família. Não, aquela amargura você tem que fazer bom entulho lá. Acredito que aqueles homens lá começaram a fazer entulho, a pedra que servia, eles pegavam aquela pedra que estava destruída, eles jogavam fora. Coisa que serve nós banhos. As coisas que não servem, a gente não põe. As coisas que é boa, a gente começa com o Espírito, sabe, para rir o muro. Mas aquelas pedras que já não entulham mais, aquilo que não presta, a gente joga para fora. Ó, tira. Não bota no muro, não, que você vai estragar o muro. Com a reconstrução, você pegar aquilo que serve para você, não aquilo que não serve mais. E agora todo mundo vai começando a subir, a apurriação foi cada vez pior. Irmão, a obra do Senhor assim, a gente sempre não ser atacado. Mas Neemias deixou bem claro: olha, Senhor, não poupe eles no céu da sua ira, porque eles estão contra nós, eles querem nos matar, eles querem derrubar. Não poupa eles, tenha a sua ira sobre a vida deles. E aí o muro começou a subir, nada atrapalhou. Sabe, e assim nós vamos fazer, nós vamos construir, nada vai nos atrapalhar, nada vai fazer a gente parar, nós vamos romper, nós vamos conseguir chegar naquele lugar. Nós temos que estar ouvindo a voz do Senhor. Nós temos que acreditar naquilo que Deus quer fazer conosco. Sabe, o mundo foi só crescendo, mas só que as coisas vão piorando, a luta começando a... Quanto mais maior está sendo a sua vitória, maior
para poder alcançar vocês, o cara buzina lá, e todo mundo para de um lado e todo mundo junto vai atacar aquele lado. Irmão, eu quero falar o seguinte: se o problema está nas mãos, todo mundo vai orar e jejuar por volta de novo. Se todo tem problema jovem, todo mundo vai orar, volta de jejuar. Criança, a mesma coisa, assim que Neemias fez. Assim a estratégia que Deus fez com Jeremias. E assim ficava um homem lá com a buzina na mão, quando Sanbalate ouvia e o resto dos capítulos dos diabos, o demônio não aparece muito não. O resto do povo, porque esse nome merece falar aqui dentro. Esse nome não precisa ser cravado aqui dentro, esse nome está fora. Porque quando ele tinha que falar, Senhor, não deixa que o inimigo entre aqui dentro, o maligno não, lá fora. Não deixa também que a emoção de profeta também não entre aqui dentro, não, lá fora. Aqui só vai ser palavra do Senhor, só o Senhor que vai falar conosco. Quem acredita nisso? Aí começou, aí o homem ficava com a buzina na mão. A coisa parece que eu vinha com aquela curva dele que não era pouca, era muita gente com ódio. Irmão, imagina só, o cara não tinha nada a ver com aquele muro, ele não tinha nada a ver com fazer parte deles. Mas a ira deles era tão grande contra aquele povo que eles tinham que destruir. É assim, irmão, muitas vezes na nossa vida você começa a construir algo, Satanás vai bater, ele vai fazer de tudo, ele vai começar a pegar lança, dados tramados em direção ao seu lar, em direção à sua família, mas você tem o Espírito Santo que está te protegendo. Sabe, tem o Espírito Santo que está protegendo dos dados de Satanás, cai por terra em nome de Jesus, sabe? Todo altar que Satanás arrumou contra a sua família está derrubado. Em nome de Jesus, partir de sua família vai ser transformada, vai ser diferente. Agora, quando aqueles homens vêm, Neemias vai, os homens vão buzina, todo mundo para, vai todo mundo para lá. Agora, do outro lado, os homens param e atacam. Então o inimigo não tinha como. Quando ele atacava, todo mundo era uma união, porque se a gente ficar desunido, o inimigo certamente, se aquele povo estava desunido, pastor, certamente o inimigo ia conseguir furar aquele mundo, ia furar. Mas a estratégia do Senhor é todo mundo unido, todo mundo fechadinho. Aí para fechar essa pregação, que a hora já foi embora, irmão, uma coisa que eu peguei para mim nessa passagem, desse 3 capítulos, Neemias não se preocupou com aquele que estourou. Que aquele que foram cativos, que aquele que conseguiram fugir foi embora, que aquele que se misturaram com Sanbalate comigo, e muitos também fugiram. Muitos são sentados por baixo, eles vão para o lado do inimigo que é mais fácil, mas todos foram cativos. Mas aquele que se foi, ele se preocupou com aquele que estava dentro, não se preocupar com esses que estão aqui dentro. Porque a Bíblia vai falar, lá no final desse capítulo, vai falar que o Senhor falou para ele: olha, você se preocupa com quem está dentro? Porque se vocês ficar juntinho, orar, se arrepender do seu irmão caminho, se você se arrepender daquilo que vocês fez lá, eu vou trazer todo mundo de volta. Amém? Essa resolve, vou trazer aquele que foi cativo, vou trazer todo mundo de volta. Mas é necessário que vocês fiquem, sabe, juntinho, guerreando juntinho, sabe, sem separação, sem conjunto, sem facção, sem nada. Quando nós assim, mulher, aqui não, é lá. Foi o que aconteceu lá, aqui não tem nada disso não, aqui é nosso juntinho, sabe? Aí, falou, se você manter sudinho, todo mundo juntinho, a Manuela vai voltar para lá. Sabe, se nós manter sudinho, a Jamila vai começar a chamar para a expressão da dança, o João vai começar a lançar, porque se nós começarmos juntinho, o grupo vai crescer. Nós começamos a ficar juntinho aqui dentro, orar, jejuar todo mundo juntinho. Quando o pastor fala assim, vamos jejuar, gente, vamos embora. A gente consegue jejuar 10 minutos, vamos jejuar. E pró da irmã, pró da família da irmã, pró do pai da irmã. Vamos jejuar todo mundo, vamos orar todo mundo. Que a nossa é vencedora, mas tem que ser todo mundo junto. Tem que ser todo mundo junto, não pode ser ninguém separado. E eu queria que a partir dessa noite aqui vamos ser todo mundo um povo unido. Vamos ser todo mundo um povo juntinho. Vamos passar, sabe, o carrinho, ser um povo todo mundo unido, fechadinho. Para que Deus possa trazer, porque quando nós estamos fechados, Deus vai entender que nós se arrependemos. Oh, aleluia. Vamos cantar se dá sentido. Oh, aleluia. Ele está aqui, irmão, ele deu a estratégia aqui. Essa estratégia ele deu nós, vamos voltar a sorrir. Oh, aleluia. Oh, vamos ser valentes da vida essa noite, aqui só tem valente. Oh, aleluia. Oh, Senhor, vai nos dando condições. Ele está aqui, irmão.